Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E como você faz para ter R$ 1.000 caindo na sua conta todos os meses? Já pensou que legal? Tô falando de renda passiva, sem você ter que fazer nada, ter esse dinheiro caindo na sua conta? Isso é possível sim, através daquilo que eu chamo de máquina de gerar renda, né? Máquina de gerar dinheiro, que são os dividendos, tá? Então nesse vídeo eu vou te mostrar a conta aqui, como você faz para acumular R$ 1.000 por mês caindo na sua conta. E mais do que isso, tá? Vou aproveitar esse vídeo aqui para responder várias perguntas que vocês deixaram nos comentários de vídeos anteriores e também mostrar aqui várias pegadinhas que você não pode cair quando você pensa em viver de renda, em dividendos e em fundos imobiliários. Tem várias perguntas aqui que eu trouxe porque realmente você não pode cair em nenhuma armadilha, né? Então nesse vídeo aqui de hoje eu vou te ajudar nisso. Vamos lá! Então, galera, eu recebi muitos comentários, aí tem alguns excelentes que vão te mostrar exatamente agora porque você tem que começar a investir também em dividendos e em fundos imobiliários para fazer o seu dinheiro render. Mais que isso, para ter dinheiro caindo na sua conta, que nem, por exemplo, o Igor disse que já tem R$ 710 caindo todo mês na conta dele. O Felipe também já disse que tem ali pingando na conta R$ 164,60 todos os meses, pelo menos quando ele começou, porque agora já está R$ 194,99. E o Gleidson disse o seguinte, ó, já recebi meus primeiros R$ 4. Tá certo, cara, tá no caminho certo, você já tá se sentindo rico porque é assim mesmo. A partir do momento que você coloca o seu dinheiro para render no lugar certo, você já tem essa satisfação. Então esse é o caminho certo, várias pessoas já estão fazendo, como a Marisa, por exemplo, ela disse que foi a melhor coisa que ela já fez. Começou na renda fixa, tesouro direto, mas os fundos imobiliários são certeza de felicidade aqui, tá? Então vamos começar então a responder essas perguntas, porque sim, você já entendeu que você quer ser uma dessas pessoas que tem dinheiro caindo todo mês na conta. E muitas pessoas perguntaram isso, né? Quanto dinheiro eu tenho que ter para cair na minha conta R$ 1.000 todos os meses? Euni perguntou, a Flávia perguntou a mesma coisa e o Rubens também, tá? Então agora eu vou usar aqui na tela do meu computador para responder isso aí, todos os detalhes, tá? Não vai ser uma resposta muito simples. Preparei uma calculadora para vocês e também algumas simulações. Então, primeira coisa, quero ter R$ 1.000 por mês. O que a gente precisa entender? Quanto, em média, os fundos imobiliários estão pagando lá na Bolsa de Valores? Tá? Esse é o primeiro ponto, né? Quanto rende investir em fundos imobiliários, em dividendos? Aí eu peguei essa notícia aqui, que está dizendo que os fundos imobiliários de papel estão rendendo, em média, 11,3% ao ano, e aí eu desci aqui e mostra que os fundos imobiliários aí, a grande média está pagando 9% ao ano, tá? Então esse primeiro parênteses aqui, o que é esse IFIX, né? Por que a gente consegue ver essa média aqui? O IFIX é a grande média de mais ou menos uns 100 fundos imobiliários que são negociados lá na Bolsa. Então os maiores fundos representam esse IFIX, né, que é esse índice. Então a gente consegue ver que numa média entre todos os fundos imobiliários na Bolsa, dá para ganhar 9% ao ano só com os dividendos. E se a gente fosse escolher especificamente essa categoria, que são os fundos de papéis que estão rendendo mais, seria 11,3%. Então eu vou usar esses números aqui para fazer as simulações com vocês. Então bora para a planilha, já vou colocar aí na tela, tá? Porque a gente vai usar essa rentabilidade aí, tá? Então se eu estou falando 9% ao ano, essa aqui é a primeira funcionalidade que a gente tem na planilha, né? Se você clicar aqui e escrever 9%, dá para você ter uma expectativa da rentabilidade mensal. Nesse caso aqui, 0,72, tá? Isso é por mês. Agora, se fosse 11,3% ao ano, como a gente mostrou aqui agora há pouco, daria 0,89 ali por mês, tá? Então essa é a primeira conta que a gente pode fazer aqui, ok? Lembrando que essa planilha ela está disponível aqui na descrição, ela é totalmente gratuita, eu preparei mesmo para que você consiga fazer as suas simulações sobre qualquer valor, sobre qualquer conta que você precisar, tá? Inclusive, aqui na planilha, ó, tem até mais funcionalidades, eu preparei um outro vídeo para você conseguir usar o máximo dessa planilha, tá? Ela é gratuita, link aqui na descrição, você vai receber no seu e-mail, beleza? Agora a gente vai para aquela ideia de ter R$ 1.000 por mês caindo na conta, tá? Quanto que a gente precisa? Bom, vamos fazer primeiro então com esse número aqui de 0,89 por mês de rentabilidade, tá? Então eu vou até colocar o sinal de igual aqui, 0,896, tá? Então essa é a rentabilidade aqui da nossa primeira simulação. Quanto dinheiro a gente tem que ter? Então primeiro eu vou fazer aqui uma simulação
de rendimento, de investimento mensal, né? Digamos que você tenha R$ 1.000 por mês para investir, tá? Durante 15 anos. Qual o valor que você acumularia? R$ 444.000, tá bom? Esse dinheiro aqui, esses 444 mil, renderiam mensalmente para você R$ 3.982, tá bom? Então aqui nessa planilha você consegue fazer quantas simulações você quiser, né? Então, por exemplo, R$ 300 por mês, com 15 anos aí para frente, é praticamente esses R$ 1.000 que a gente falou, tá? Então, quanto dinheiro você tem que ter para conseguir R$ 1.000 por mês? Aproximadamente aí R$ 130.000, tá? É óbvio que se eu colocar aqui a média do IFIX, que é 9, talvez chegue a um valor mais próximo, porque aí é 0,72 por mês, ok? Então, com a rentabilidade de 0,72, que é o mais fiel, né? Até aconselho que você use esse número. O 11,3 é a melhor rentabilidade que a gente está tendo, né? Então, vamos usar uma rentabilidade média, tá? Tem mais chance de funcionar as simulações. Nesse caso, então, com essa rentabilidade de 9% ao ano, você precisaria ter, vou até acrescentar aqui um pouquinho, ó, se fosse R$ 350 que você investisse por ano, você quase chegaria nos R$ 130.000 aí, mais ou menos, que é o necessário para você conseguir viver com esses R$ 1.000 por mês, tá? Se fosse R$ 400 por mês aqui em 15 anos, você chegaria num patrimônio de 146. Então você entendeu aqui que existem algumas variáveis, né? Você precisa ter um patrimônio de aproximadamente ali uns R$ 130.000. Mas quanto tempo você vai demorar para conseguir esses R$ 130.000? Depende de quanto dinheiro você já tem investido e também de quanto você vai aplicar nos próximos meses. Como eu mostrei aqui, com R$ 300, R$ 400 você consegue, mas de repente vai demorar uns 10, 15 anos. Se você tiver mais dinheiro logo agora de cara, você vai conseguir chegar nesse objetivo mais rápido, tá? Faz o download dessa planilha aqui, porque assim você consegue fazer as suas simulações, mas o caminho é esse. Poupar e investir todos os meses, gerar uma renda, um patrimônio, e aí você vive só da receita que esse patrimônio gera, da renda que esse patrimônio gera aqui, por exemplo, através de dividendos. Mas tem muita pegadinha, tá? Tem muita dúvida que surgiu e eu preciso ajudar vocês agora nesses pontos. São várias questões e eu vou colocar aí na tela. Olha, tem uma pergunta boa aqui do Lorde, disse o seguinte, ó, o lucro vai para onde todo mês? Para a conta de cada pessoa ou vai continuar na conta e aumenta o ganho automaticamente caso eu escolher, tá? Então vamos esclarecer essa parte aqui, porque quando a gente está falando de um fundo imobiliário, você tem essa receita entrando todos os meses, né? Essa renda, que foi a simulação que eu fiz. E isso cai aonde? Cai na conta corrente da sua corretora, tá bom? Então, todo mês o fundo imobiliário chega lá, ele pega esse lucro que ele teve e divide com nós cotistas. E cai esse dinheiro aonde? Na conta corrente da nossa corretora, que é onde a gente investe o dinheiro, tá? Então os dividendos eles vão para lá. Aí ele me pergunta, poxa, mas será que se eu não fizer nada, eu continuo tendo um rendimento, minha valorização, né? Eu continuo ganhando mais dinheiro? Então aqui eu só vou precisar separar em duas coisas, né? O dividendo ele vai cair na sua conta corrente, ponto. Vai ficar lá parado. Se ele está na conta corrente, ele não está rendendo, tá? Por isso que a gente fala muito sobre reinvestir os dividendos. E até a próxima pergunta que eu tenho aqui, tá? Então, os dividendos eles vão para lá. Agora, qual que é a outra possibilidade de lucro ou de perda de um fundo imobiliário? É através da valorização ou desvalorização das cotas, que é como se fosse aqui no mundo físico mesmo. Um imóvel, ele não tende a mudar de preço ano após ano, mês após mês, década após década, tá? De repente, um imóvel que você mora 10 anos atrás valia a metade do valor que tem hoje, né? Então, isso é a valorização de uma cota lá no fundo imobiliário. Inclusive, vou até pegar os números aqui, porque eu te mostrei a rentabilidade média do IFIX de dividendo. Mas e de valorização ou desvalorização da cota? Como que foi esse histórico? Eu vou colocar aí na tela também, porque eu peguei aqui nesse site que eu gosto bastante, que ele se chama Com Dinheiro. Inclusive, eu vou deixar o link aqui em cima, onde eu explico por que eu uso essa plataforma para ver os números. E aí eu vou pegar o histórico de rentabilidade aqui só da valorização dessa cota do IFIX nos últimos 5 anos, tá? Então, nos últimos 5 anos é uma rentabilidade aí de 41,62%, tá? Se eu for pegar uma janela menor, por exemplo, só um ano, do dia 5 de novembro de 2020 até o dia 5 de novembro de 2021,
a gente tem uma rentabilidade negativa, tá? Então, na média, caiu 4,7 essa cota, né? Então, desvalorizou. Então, esse é um ponto. Imagina a casa que você mora. Pode ser que ela esteja valendo um pouquinho menos, caso você queira vender, tá? Se você não quiser vender, pode ser, é bem provável que daqui a 5 anos esteja valendo mais, tá? Então, numa janela de 1 ano, caiu a cotação. Mas isso não importa tanto, tá? Porque os dividendos continuam caindo na conta, tá bom? Então, são essas as duas formas de você ganhar dinheiro com os fundos imobiliários, ok? E aí a gente vai para mais uma questão aqui, que é justamente essa, ó. Os dividendos, eles são investidos automaticamente ou esperamos formar um valor de uma cota com os dividendos adquiridos para reinvestir, tá? Então, qual que é o ponto aqui? Se esse dividendo caiu lá na conta corrente da sua corretora, você precisa pegar esse dividendo e comprar mais alguma coisa no mercado, né, na bolsa de valores, para que essa porcentagemzinha aqui continue rendendo, né, esse seu dinheiro aqui. Então, digamos que você ganhou, você tem uma cota de um fundo imobiliário aí, você pagou R$100 nessa cota. Caiu R$10 de dividendos num determinado mês. Esse dinheiro ficou parado ali, esses R$10 ficaram parados ali na conta corrente. Então, você precisa pegar esses R$10 e comprar mais algum outro fundo imobiliário ou alguma outra aplicação do mercado financeiro para esses R$10 continuarem rendendo mês após mês. Aí o nosso amigo está perguntando aqui, será que, poxa, eu só tenho R$10, eu não consigo comprar mais uma cota de um fundo imobiliário com esse dinheiro, o que que eu faço? Pode ser sim, né? Interessante que você acumule um pouquinho mais de dinheiro ou você faça um novo aporte, sei lá, você aporta mais R$90 naquele mês, junta com aqueles 10 dos dividendos e compra uma cota nova que custa lá R$100 na Bolsa de Valores. E o Fabinho está perguntando algo muito parecido também, ó. Os dividendos são pagos separadamente ou eles vêm na cota que você compra, tá? Então aqui é legal a gente explicar essa parte também. Não está dentro da cota, tá bom? A cota do fundo imobiliário, que é o preço que você paga lá na Bolsa de Valores, vão ter várias influências ali que vão colocar aquele preço, né? É muito sobe e desce. Se as pessoas não estiverem comprando muitos fundos imobiliários na Bolsa, diminui ali a demanda e pode ser que caia o preço, né? Mas aqui, ó, como eu expliquei antes, isso aqui é como se fosse o preço da casa. O aluguel que você recebe é separado, tá? Então, valorização ou desvalorização na possível venda de uma cota é só se você quiser se desfazer desse seu imóvel, tá bom? Na verdade, desse conjunto de imóveis que são os fundos imobiliários. E o Matheus perguntando, ó, se eu comprar sempre a mesma cota do fundo, é bom ou ruim? Ou é a mesma coisa de comprar vários diferentes? Então, nessa ideia de você criar essa bola de neve, de fazer o seu dinheiro crescer todos os meses, se você comprar o mesmo ou se você comprar outro, tanto faz. A lógica é a mesma. Agora, eu recomendo sim que você tenha uma carteira diversificada de investimentos. Não coloque todo o seu dinheiro em apenas um fundo imobiliário, né? A mesma coisa, se você tem a possibilidade, você vai comprar só uma casa para alugar? Não, né? Se você conseguir comprar 10 casas, o seu risco vai ficando cada vez menor, né? Se você tiver a possibilidade de comprar 100 casas, muito melhor. E é isso que o mercado financeiro e os fundos imobiliários nos permitem, né? A gente compra um fundo imobiliário lá na Bolsa de Valores, que custa R$100, a gente tem, sei lá, uns 15, 20 imóveis dentro daquele fundo, né? De estados diferentes, de classes, de ativos diferentes. Isso que é muito legal dos fundos imobiliários. E cuidado, hein, galera? Muita pegadinha aí caindo também, que eu não sei muito bem da onde que vocês estão tirando tanta preocupação assim, ó. 2 pessoas me perguntaram, o que acontece se um fundo imobiliário deixar de existir, né? O Giovan também perguntou isso. Caso acontecer de um fundo ser finalizado, seja lá qual for o problema, o que acontece com o dinheiro? Então, pessoal, a gente não precisa ter essa grandíssima preocupação, porque um fundo imobiliário é um conjunto de imóveis, certo? Como que um fundo imobiliário deixaria de existir? Só se a gestão desse fundo chegar e falar assim, cara, eu vou vender todos esses imóveis aqui, tá? Eu não quero mais ter nenhum fundo, não quero ter mais nenhum imóvel aqui no meu fundo, tá? E aí o que vai acontecer? Com o lucro da venda desses imóveis, aí esse lucro ele é repartido com nós cotistas. Então, se de repente um fundo acabar, não existir mais, a gente vai receber o dinheiro da venda desses imóveis, tá? Então, é mais ou menos por aí, não precisa ter tanta preocupação. Mais uma pegadinha aqui, a Rayane falou o seguinte, ó, os fundos imobiliários também são cobertos pelo FGC, ou seja, R$250 mil por CPF, certo? Não, errado. Nesse caso, não devemos concentrar tudo numa corretora só.
Então, vamos esclarecer essa parte aqui. Fundos imobiliários são renda variável. FGC, ele só existe para ativos de renda fixa, investimentos de renda fixa que sejam bancários, né, de instituições financeiras, tá? Então é aquele investimento que está numa outra caixinha completamente diferente. Qual que é a segurança de um fundo imobiliário? O próprio imóvel que faz parte dele, né? Os imóveis têm valor. Tá? Então, eles têm seguros, eles têm o próprio tijolo e etc. Né? O próprio imóvel é a segurança de um fundo imobiliário. Por isso que nem precisa ter FGC, né? É outra coisa. Outra dúvida bem recorrente aqui que me perguntaram, ó, tanto a Josi quanto o Renan, perguntando, esse investimento é mensal? Ou seja, eu preciso investir R$ 100 todos os meses? Não é assim, tá? Você pode investir o quanto você quiser, quando você quiser, tá? Porque esse é o mercado de bolsa de valores. Então você foi lá na bolsa, comprou uma cota desse fundo. Ela é sua, por quanto tempo você quiser, tá? Enquanto você não vender essa cota para uma outra pessoa lá na bolsa de valores, você vai ganhando esses dividendos aí mensalmente, beleza? Mais uma questão importante aqui, a Isabelle, ó, como que eu faço para investir nos FIIs? Se precisa ser por uma corretora ou faço direto pela minha conta bancária? Então, uma pergunta muito boa também, você precisa de uma corretora de valores, tá bom? Esse aí é o mínimo, seria um primeiro passo para qualquer investidor, tá? Mais uma pergunta aqui do original, ele diz o seguinte, ó, você acha interessante investir em contas de corretoras diferentes ou concentrar seus investimentos em uma única corretora? Boa pergunta, tá? Eu, particularmente, eu sempre costumo indicar para você abrir conta em umas 2 ou 3 corretoras diferentes, né? Corretoras de valores, não bancos, tá? Por quê? Porque as taxas são muito melhores nas corretoras. E por que eu falo para você abrir em 2 ou 3 diferentes? Para você analisar qual que você gosta mais, tá? Óbvio que tem que ser uma corretora segura, que seja registrada tanto na CVM quanto na B3, né? Você quer colocar o seu dinheiro em alguém que você confia, não é mesmo? Então, a corretora é sempre essa intermediadora entre nós, investidores, pessoas físicas, e as aplicações, os investimentos, tá bom? Então, eu vou até deixar a indicação aí da corretora que eu uso, que é a Toro Investimentos, tá bom? Acho eles super seguros, conheço o pessoal lá, e é taxa zero para tudo, para investir em fundos imobiliários, ações, renda fixa, etc. Tudo taxa zero, são super seguros e eu gostei muito da plataforma deles porque é bastante simples, tá? É muito fácil usar lá, é como se você estivesse entrando num site de e-commerce qualquer aí da internet. É bem legal mesmo, você consegue fazer tudo pelo site ou pelo aplicativo, beleza? E, inclusive, eu tenho uma parceria com eles lá super legal, que todo mundo que abre conta ganha esse meu livro aqui, o Lucro FC, tá? Óbvio que na versão digital, porque você vai receber no seu e-mail. Então, a partir do momento que você usar o link que está aqui na descrição, o link de parceria que eu tenho com a Toro, você manda lá o seu dinheiro, o primeiro dinheiro que você mandar, fizer a transferência, você já recebe automaticamente na sua caixa de e-mail o meu livro como um presente para você, beleza? Mais perguntas que a gente tem aqui. O Júnior, ele fez uma pergunta um pouco complexa, mas a resposta é simples. Seria uma boa se eu começasse a investir nesses fundos imobiliários, MXRF11, HDF11, KNRE11 e o CARE11, já que estão com preços acessíveis, menos de R$ 50 pagando por uma cota? Então, Júnior, a resposta na verdade é não, tá? É óbvio que eu não posso fazer nenhuma recomendação de investimentos, mas você não deve escolher o fundo imobiliário que você gosta apenas pelo preço que está lá no home broker na bolsa, tá? Ah, tá R$ 50, é barato, eu vou comprar. Não necessariamente, por quê? Quais são os imóveis que tem por dentro desse fundo? Essa tem que ser a sua decisão. Ah, eu gosto daquele fundo imobiliário porque ele tem imóveis na região da Faria Lima de São Paulo e eu acho que são bons. Beleza, essa tem que ser a decisão. E custa quanto esse fundo imobiliário? Custa R$ 100? Então é R$ 100, né? É melhor você ter um só que você confie do que você diversificar, por exemplo, em 4 ou 5 só pelo preço de face dele, tá bom? Mais uma pergunta importante aqui da Marina, ó. Eu entendo que é bom quando o valor da cota cai, pois você consegue comprar mais barato. Porém, pensando em um futuro resgate, mesmo com os dividendos mensais, até que ponto de queda vale manter as cotas? Meu medo é comprar, reinvestir os dividendos e o valor da cota cair e ficar só com o dinheiro preso lá, tá? Então você não precisa ficar com a preocupação do seu dinheiro ficar preso lá, tá bom? Porque sempre vai ter a negociação, é muito líquido a bolsa de valores dos fundos imobiliários, tem compra e venda todos os dias. Agora, para você
mitigar, diminuir um pouco esse risco aqui, você pode diversificar sempre a sua carteira, né? Como eu mostrei aqui nesse exemplo desse vídeo mesmo, se você pegar o IFIX só de um ano, está com uma queda de 4,7%, embora os dividendos médios aí estejam em 9%, ou seja, você ainda está ganhando, tá bom? Agora, se você pega uma janela maior, de 5 anos, você está tanto ganhando os dividendos, quanto tendo uma valorização super legal, tá bom? Então, acho que passa pela diversificação, né, de você não colocar todo o seu dinheiro em só um fundo imobiliário, né, e também não todo o dinheiro só em fundos imobiliários, e ter essa clareza aí do longo prazo ser nosso aliado como investidores e investidoras. Então, galera, deixa sempre seu comentário aqui embaixo, porque eu utilizo esses comentários para produzir novos vídeos aqui para vocês, beleza? Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time.